Uma condenação de 27 anos pode ser revertida? O voto de um único ministro pode ser a chave para que a justiça seja feita. Bem-vindos ao Brasil mais livre. Hoje vamos ver como o voto do ministro Luiz Fux, ao apontar nulidades no processo que condenou o ex-presidente Bolsonaro, pode ser crucial para reverter uma sentença absolutamente injusta. Eu separei um trecho em que o Deltan Dallagnol explora os aspectos jurídicos e políticos dessa estratégia e nos ajuda a entender suas implicações para o Estado de Direito no Brasil. O voto divergente do ministro Luiz Fux, ao reconhecer nulidades no processo, abre uma possibilidade de revisão da condenação, conjugando elementos jurídicos e políticos para um futuro cenário. Acompanhe então aqui comigo o que saiu na coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo. Como o voto de Fux pode fornecer uma saída para reverter a condenação do Bolsonaro no STF. Aqui, gente, a saída que o voto do Fux oferece tem dois aspectos, um jurídico e um político, os dois conjugados. O jurídico é o fato de que o Fux reconheceu várias nulidades no processo contra o Bolsonaro. Pensa aqui comigo o seguinte, é como se um processo ou julgamento ele fosse uma construção com um pilar, uma viga e uma coluna de sustentação central, tá? Um pilar, uma viga central. E essa viga central se chama validade do processo. Quando essa validade é atingida, ou seja, quando o processo é nulo, cai essa viga e cai todo o processo, tudo vai por água abaixo, tudo derrete, tudo é destruído, não fica pedra sobre pedra. E o Fux apontou 3 nulidades, cada uma delas já suficiente para desabar esse pilar e desabar todo o processo. Então o Fux reconheceu várias nulidades no processo e ao reconhecer essas nulidades, ele plantou uma sementinha que pode crescer e desabrochar lá no futuro se, e aqui entra o elemento político que precisa ser conjugado com o jurídico, se o cenário político for favorável, com uma vitória da direita para presidente e com uma vitória da direita no Senado Federal em 2026. Olha aqui o raciocínio que está perfeitamente correto que foi exposto nessa coluna. Isso porque, com a atual composição do Supremo, dificilmente alguma dessas nulidades seria aprovada no plenário ou na turma, assim como os embargos que a defesa vai apresentar nos próximos meses. Mas caberá ao próximo presidente nomear pelo menos três novos ministros do STF. Se for um aliado do Bolsonaro, tudo muda. Um dos instrumentos previstos no regramento da Corte para casos de processos já decididos no tribunal é a tal da revisão criminal. Isso existe para todo o processo, gente. Qualquer instância e qualquer julgamento, existe essa figura da revisão criminal, você revisar um julgamento já feito. Aplicada quando surge um fato novo ou se constata uma violação à norma legal, como, por exemplo, se há uma condenação por furto, mas se conclui que, na verdade, se tratou de uma invasão a domicílio. Ou seja, olha aqui, presta atenção, quando existe uma violação à norma legal, que foi exatamente o que o Fux disse que existe, decretando aí nulidades no julgamento. Nesse caso, de acordo com o regimento interno do Supremo, a decisão caberia ao plenário, que hoje tem uma maioria contra Bolsonaro. Vocês entenderam, pessoal? A vitória de um presidente de direita em 2026 é importante não só para tirar Lula e o PT do governo, ela é importante porque o próximo presidente ele vai simplesmente indicar três novos ministros do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do Fux em 28, Carmen Lúcia em 29 e Gilmar Mendes em 2030, mudando a composição da corte por décadas. E é essencial que os 3 próximos ministros, que vão ficar décadas lá, sejam juristas de verdade, comprometidos com a honestidade, com a técnica e não com a política. Comprometidos com a aplicação técnica da letra da lei e da Constituição e não com as suas vontades pessoais, fontes, vozes na minha cabeça ou ainda com convicções e conchavos políticos. Esses 3 ministros, junto com André Mendonça e Nunes Marques, eles podem formar uma nova maioria para reverter completamente a condenação do Bolsonaro. E mais, todas as condenações dos réus do 8 de janeiro. E o voto do Fux permite isso, porque ele reconheceu nulidades. Ele reconheceu que o processo inteiro é nulo, de pleno direito. Ou seja, ele derrubou aquela coluna central, aquela viga central que sustenta o processo. E se mais gente concordar com ele, tudo vai para baixo. Tudo é destruído. E juízes podem reconhecer nulidades de ofício, ou seja, por iniciativa própria, a qualquer tempo. Então, gente, essa nova maioria do STF ela pode olhar para trás e dizer, olha, tudo isso aqui era nulo, as coisas não se sustentam. Olha só aqui, ó. Nesse cenário, junto com Cássio e Mendonça, seriam ao menos 5 magistrados alinhados à direita. Assim, bastaria o voto de algum outro ministro de posição mais volátil para formar a maioria e reverter o processo.
Uma mudança de entendimento da corte também poderia ocorrer por forte pressão política. Se o PL ou a direita conseguirem a maioria das vagas e disputa no Senado no ano que vem, o impeachment, hoje impossível, passa a ser uma alternativa viável. Ou seja, a gente é assim esperança. E a gente nem precisa esperar até 2030 para essa nova composição do Supremo acontecer. A gente pode ter uma mudança já em 2027 se a gente tiver a maioria do Senado que avance o impeachment constitucional de ministro do Supremo. Porque só isso pode fazer com que os ventos da política, os ventos de Brasília mudem no tribunal e conduzam as naus aí em novas direções. A Malu Gaspar, ela foi certeira aqui nesse ponto aqui, ó. Por ora, nenhuma dessas condições está posta, mas não faltam precedentes de guinadas do Supremo em outros julgamentos relevantes. Pois é, galera, o voto de Luiz Fux reconheceu diversos problemas no processo de Bolsonaro e colocou uma base jurídica para uma potencial revisão futura da condenação. Essa reversão depende de uma mudança na composição do STF, por isso é tão importante que o próximo presidente seja alguém alinhado com a liberdade e a justiça, pois o próximo presidente terá nas mãos o poder de decidir quem vai compor essa turma. A pressão política via Senado, incluindo a possibilidade de impeachment de ministros, também pode ser uma alternativa para acelerar a mudança no entendimento e na postura da Corte. Mas a chance é muito mais baixa, já que a maioria dos senadores tem o rabo preso com o STF. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo vídeos todos os dias. Que Deus te abençoe e toda a sua família.